de ver aqui sempre nos momentos ruins, né? Então, como esse é um momento ruim nosso, nada mais justo do que estar aqui para tirar qualquer tipo de dúvida ou que eu possa esclarecer dentro das minhas possibilidades, né? E também, antes de qualquer situação, dizer que falo aqui em nome de todos do Departamento de Futebol, da nossa frustração principalmente nesses últimos resultados. Dizer que ninguém aqui está minimamente confortável com essa situação. E essa oscilação da equipe realmente nos preocupa muito. A nossa campanha fora de casa é pífia, mas ao mesmo tempo nos traz a esperança de que voltaremos a jogar em casa, onde o nosso aproveitamento tem sido bom, principalmente numa semana decisiva para nós, onde jogaremos domingo, quinta e domingo, talvez, né, as definições, tanto no Campeonato Brasileiro, na vaga para Libertadores, como também uma possível classificação para uma final de Sul-Americana. Então, mesmo o torcedor estando como nós estamos, frustrado, muitas vezes indignado também, a gente tem certeza que aqueles que vão ao estádio, na ilha e também no Maracanã, vão apoiar o Flamengo, como sempre fizeram, e os números mostram o quanto o comparecimento deles e o apoio deles faz diferença para essa equipe, nesse momento em que realmente estão todos aí, até mesmo tentando buscar essa confiança, que eu tenho certeza que ela virá também com a participação do torcedor. Abre a pergunta. Boa tarde, Rodrigo. Fala, André. Primeiramente, gostaria que você falasse sobre essa confiança, de onde vem, né? Você falou dos dois jogos dentro de casa, o Flamengo olhando para a tabela, só depende dos seus resultados, até vai conquistar essa vaga na Libertadores, né? E como é que está esse momento, essa motivação de bastidor para superar, né, esse momento difícil de não conseguir, o time luta, não tem sucesso nas suas ações? E também uma outra questão que eu gostaria de, aproveitando, perguntar a você, que a gente observa nas redes sociais, que é uma queixa do torcedor assim, que não sabe como é o bastidor no dia a dia, e que se queixa que não há uma cobrança intensa, mas ontem parece que houve uma situação bem tensa de vestiário. Gostaria que você falasse sobre essa questão também. Bom, André, é o seguinte, o sentimento, como eu disse, ele é de indignação e frustração ao mesmo tempo, né? Era natural que depois da derrota de ontem, você chega aqui no Rio, você tem que recolher os cacos, né? Como a gente diz, lamber as feridas. A gente já procurou fazer isso ontem após o jogo. Nós temos um grupo de atletas responsáveis. Você não vê aí nenhum deles, principalmente nesse momento de sofrimento do torcedor, né? Tendo qualquer tipo de imagem exposta. Você não vê nenhum deles não desrespeitando esse torcedor, muito pelo contrário, estando ao lado. A nossa equipe fez bons jogos, mas fez muitos jogos também que ficou muito abaixo. Nós aceitamos, compreendemos a cobrança externa vinda de vocês, vinda da torcida, sempre sem violência, óbvio, mas quando esses determinados rótulos aqui que são colocados é que a gente tem que contestar, porque a profissão de atleta de futebol, e todos nós que vivemos do futebol, ela já é de cobrança eterna, né? E nós temos o nosso papel de cobrar os resultados, cobrar desempenho. Isso foi e sempre será feito. E até mesmo quem me conhece aqui há mais tempo, já vão fazer quase 9 anos aqui no Rio, sabe muito bem. Agora também, me conhecendo, jamais esperem que nós vamos dar qualquer tipo de show para fora, para dizer que faço, que aconteço. Não é do meu jeito. Até porque eu não acredito em sucesso desse jeito. Esse nível de exposição, ele não traz resultado, pelo contrário. Então, assim, vocês fiquem muito tranquilos que a cobrança no Flamengo, ela sempre existiu, mesmo com algumas ilações, com alguns tipos de rótulos aí que são colocados em cima, né, do Departamento de Futebol do Flamengo e também dos atletas. E a nossa esperança, te respondendo, é justamente essa, de que a gente reaja nesses jogos dentro de casa, possa reeditar bons jogos que nós já fizemos também. E como eu disse, eu tenho certeza que o torcedor
mesmo aquele que vai para cobrar, que tem o direito de cobrar, ele é Flamengo, né? Ele é rubro-negro, então ele vai querer ver o seu time vencer. E nós, pelos números, pelo retrospecto na Ilha, pelo retrospecto no Maracanã, mostra uma certa dependência, né, desse time junto do torcedor. Então, eu espero que eles nos apoiem do início ao fim e que a gente possa, ao final, né, atingir aí as vitórias, que esses 3 jogos aí são fundamentais para nós. Rodrigo, boa tarde. Boa tarde. Você comentou sobre essa campanha pífia fora de casa, né, e principalmente no segundo turno, né, foi só uma vitória e 7 derrotas. E, por sorte ou não, os jogos decisivos, agora os últimos 3, 2 são em casa e 1 fora de casa só. Mas você conseguiu identificar por que o time não foi tão bem, principalmente nesse segundo turno de Brasileirão fora de casa, longe da torcida? Porque não necessariamente só os resultados eram ruins, as exibições também não eram boas. Sem dúvida, a performance não foi boa. Nós... Uma coisa que foi uma tônica ano passado, né, mesmo quando o Flamengo não tinha estádio, né, era de jogar, sendo mandante ou visitante, quase que da mesma forma. E eu entendo que teve muita oscilação, natural que atletas que chegaram no meio do ano oscilassem também, mas a forma como os nossos adversários conseguiram vencer o Flamengo, né, nos seus domínios, realmente não condiz com o tamanho e com aquilo que nós esperávamos. Nossa expectativa ela foi alta por conta de tudo que vinha se fazendo de correto, né? Você melhora elenco, você melhora as condições de trabalho, você dá as melhores condições para os atletas, é natural que gere uma expectativa. Essa expectativa não é do clube, ela também vem de vocês, vem do torcedor. Todos os atletas que aqui estão, se nós formos relembrar, foram comemorados na sua chegada, né? Então, nós temos que acreditar que o nosso elenco é bom, mas o nosso time, realmente não desempenhou, principalmente fora. O nosso diagnóstico em relação a isso, ele ainda não está totalmente fechado, mas é uma discussão que nós temos aí constante, de procurar entender o porquê que fora de casa o Flamengo tem sido uma presa fácil. E da mesma forma como nós temos os 3 jogos em sequência em casa, nós temos um decisivo fora, contra o Júnior de Barranquilla e contra o Vitória da Bahia. Então nós temos que encontrar uma forma melhor de atuar fora, às vezes até sofrendo um pouco mais, como foi contra a Chapecoense, onde também não fizemos um grande jogo, mas vencemos, né, para poder vencer, porque não tem jeito. O ano está chegando ao final e nós temos ainda 2 objetivos grandes e a gente espera conquistá-los, não dependendo única e exclusivamente de jogar dentro de casa, mas abrindo essa expectativa jogando em casa. E é por isso que a gente, volto a dizer, conta com o apoio do nosso torcedor nesses 3 jogos. Rodrigo, boa tarde. Depois do jogo de ontem lá em Curitiba, ficou a sensação de que o Rueda estava bem abatido na entrevista coletiva e também pelas respostas dele, parecia que ele estava tentando buscar uma saída, mas que a coisa não estava funcionando mais. E não é a primeira vez na coletiva que ele é bem duro com o grupo na avaliação do jogo. E aí acabam chegando informações até a gente de que parte dos jogadores não está entendendo bem o que o Rueda está tentando passar, que os jogadores acabam ficando chateados ou insatisfeitos com essas cobranças públicas depois das partidas. E fica um questionamento também para frente. Queria te perguntar como é que está o clima nesse momento. A gente sabia que ia ser um processo de adaptação para o Rueda nessa chegada ao Brasil, não olhando só para esse fim de temporada, mas olhando mais adiante também. Bom, eu não... Nós aqui que estamos no dia a dia, volto a dizer, é mais um das tantas considerações, avaliações que elas são externas, né? Baseada no que um disse, o outro disse, aí isso passa a ser verdade. É o que a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado. O Rueda fez 3 meses, né? Eu acho que foi terça-feira agora. 3 meses apenas. Ele sempre foi muito transparente com o grupo, tanto no que ele pede, tanto no que ele cobra, né? Essa questão do abatimento, ela não é só dele, é de todos nós, né? Quem tem responsabilidade se abate, né? Quem é irresponsável, muitas vezes não se dá conta do quanto uma derrota ela traz de consequência. Ele é assim, os nossos atletas também, você que teve, né, no próprio aeroporto pôde perceber, e muitas das vezes é passado para o grande público, que os jogadores não sentem, que pouco se importam,
E não é isso que a gente vê, não é isso que a gente convive. Então eu venho aqui justamente para dizer que tenhamos cuidado em relação a isso. A forma do Rueda atuar, tanto na cobrança, é de quem passa a informação, depois exige que o atleta cumpra. Não vejo nada de mais nisso. E também é pela expectativa que todos nós temos, que esse nosso grupo se transforme num time confiável. É isso que a gente espera. E até agora essa oscilação nos diz o contrário. Rodrigo, boa tarde. Fala, Fábio. Chegou uma informação para mim, não sei se você já tomou conhecimento disso, que o teu telefone vazou para parte de torcedores, o Eijo, o Fred Luiz, o Eduardo Bandeira de Mello, um grupo de torcedores por WhatsApp. Te preocupa até pela segurança interna de vocês no teu dia a dia, esse tipo de informação que é muito confidencial, você passa o telefone para quem você quiser e caindo na mão de terceiros que você não sabe quem são esses terceiros, isso preocupa vocês? E uma outra questão que eu queria falar com você, ontem o Adriano deu uma entrevista quase chegando na porta do Ninho do Urubu, disse, a hora que quiser eu vou, eu trabalho de graça, eu quero voltar a jogar no Flamengo. Você viu essa entrevista dele? Tem chance do Adriano voltar a trabalhar no Flamengo? Pô, Fábio, difícil responder isso aí agora, né? Porque a gente chegou de viagem, te confesso que fiquei sabendo, mas não tenho qualquer tipo de avaliação nesse sentido, nesse momento, né? Ele é um grande ídolo do Flamengo, né? Certamente era desejo de já ter estado aqui antes, né? Mas eu não tenho como te responder isso agora, não. Em relação ao que você falou, cara, a gente lamenta demais, porque esses são os cuidados que nós temos que ter. O meu telefone, até muitas vezes as pessoas brincam comigo que posso ser do século passado, mas eu não tenho WhatsApp justamente para isso, né? Pelo menos eu posso aí atender quem eu quero, quem eu conheço. Então, assim, se tentaram me atingir de alguma forma, me ligando, vão ficar tentando ligar porque eu não vou atender. Mas eu soube sim que houve esse tipo de situação, né, com o presidente, com o nosso vice, que é lamentável. As redes sociais, infelizmente, é uma grande ferramenta para aproximar pessoas, mas ao mesmo tempo para afastar também, né? Isso todos dizem, isso já é fato. E principalmente quando isso é utilizado de forma prejudicial às pessoas, a forma como se fomentam certas coisas, se formam aí conceitos, né? E depois aí você vai tentar desmentir certo. Não, mas isso foi na rede social, isso foi a opinião de fulano, de cicrano já vira verdade. É muito perigoso, o nosso meio é muito perigoso. E todos nós aí que somos formadores de opinião, a gente tem uma responsabilidade muito grande no país que vivemos, na cidade que vivemos, porque a violência ela bate à nossa porta todos os dias. Então, é duro, porque aqui existe gente que trabalha, que tem filhos, que tem família. Não falo só por mim, não. Falo pelo presidente, pelo meu vice, pelos atletas, comissão, que as pessoas tenham um pouquinho mais de cuidado aqui, porque todo mundo aqui está exercendo o seu trabalho e tentando fazer da melhor forma possível. Rodrigo, tudo bem? Fala. Esse momento muito conturbado do Flamengo nesse fim de ano está calhando também de mexer aí nos bastidores até da política do clube, né? Enfim, todo mundo recebe informações, conversa e a gente ouve também pedidos da tua saída, da saída do Fred Luiz, tudo mais. Ano que vem tem eleição, né? E você já teve experiência em outros clubes, sabe como é que funciona a eleição. Eu queria te perguntar como é que está a tua tranquilidade para o teu trabalho nesse momento e que tipo de cobrança que você tem sofrido até interna do Fred Luiz, que está acima de você, do Ricardo Lomba. Como é que tem sido esse dia a dia para você também? Bom, é natural que quando os resultados de campo eles não aconteçam, a avaliação mais simplista possível é você avaliar o trabalho dos profissionais através do resultado de campo. Senão não vamos mudar, isso desde que inventaram a roda é assim. Te digo que em relação à tranquilidade, eu não tive nenhum tipo de conversa nesse sentido com as pessoas que estão acima de mim. Eu tenho um compromisso com o Flamengo até o ano que vem. Tenho 15 anos na profissão e todas elas eu cumpri meu contrato, mas lembrando que o clube, o mesmo que contrata, tem o direito de demitir, de liberar o profissional. Não penso nisso. Nunca me senti confortável em
conversar com qualquer outro clube quando sob contrato, não vai ser diferente. Então, o meu foco aqui está todo no Flamengo. Minha preocupação é que o Flamengo retome os trilhos, retome as vitórias, faça uma semana realmente de superação, de resultado. É isso que me preocupa. Sinceramente, não estou preocupado com a minha vida profissional nesse momento, não. E natural que internamente, você sabe, você que atua nos bastidores, né, Zar, sabe muito bem como é que funciona essas questões que antecedem eleições. O meu desejo não é agradar grupos, e agradar sim ao Flamengo. Esse é o objetivo. A gente procurou fazer o melhor trabalho possível durante todo o ano. O Flamengo teve momentos bons, mas uma expectativa alta, que não se traduziu em títulos. A obrigação do Flamengo é qual? Disputar todas as competições em condições de conquistá-las. Nós ainda temos uma, que é a Sul-Americana. Infelizmente, no Brasileiro, nunca chegamos próximo da disputa do título, como foi ano passado. Mas tivemos aí a Copa do Brasil, onde perdemos nos pênaltis. Tivemos um título estadual. A nossa grande derrota foi realmente não passarmos de fase na Libertadores. Então, tudo isso tem que ser corrigido para o próximo ano. O diagnóstico está sendo feito, as reuniões de planejamento já estão sendo realizadas, independentemente dos profissionais. Esse é o processo do Flamengo, preparar sempre para melhorar no próximo ano também. Rodrigo, boa tarde. Como você mesmo disse há pouco, ao longo da temporada o Flamengo foi fazendo contratações festejadas pelo torcedor, mas infelizmente o time não encaixou. Isso levou até a mudança de comando, a troca de treinador. Porém, com a chegada do Rueda, o time continua ainda sem conseguir encaixar, né? Qual o tamanho, qual o peso da responsabilidade do técnico nisso? Olha, vamos pegar pelo antecessor do Rueda, que o Zé ficou aqui 14 meses. Um clube como o Flamengo é bastante coisa, e o nível de pressão que foi exercido em cima dele foi um negócio absurdo, né? Muito antes, né, quando o Flamengo desclassificou na Libertadores, já era uma pressão enorme, e o clube levou até onde foi possível, porque o trabalho dele era realmente muito bom. Ele é um grande profissional e está mostrando isso agora também. E desde muito tempo que o Flamengo também via a possibilidade de trazer um técnico de fora, já conhecia o método do Rueda. O Rueda chegou aqui com, se não me falha a memória, 85% a 90% de aprovação, né? Tanto de torcida como também de muitos dos seus colegas. E está apenas há 3 meses. Esse imediatismo aí que nós exigimos, e é natural também do esporte, principalmente do futebol, a gente sabe que isso é assim mesmo, faz com que nós aqui que tenhamos uma avaliação melhor. E até o presente momento a gente entende que realmente o time não encaixou devido a esse pouco tempo que ele teve, até porque o Flamengo ontem fez a 78ª, se eu não me engano, partida no ano. Ao fechar o ano vai ser o clube que mais jogou. Então você imagina o quanto ele teve de pouco tempo, poucos períodos para treinar, né? Mas eu não estou aqui reclamando não, porque o Flamengo, como o gigante que vai ser uma tônica daqui para frente, né? O calendário brasileiro ele é assim, ele afunila no segundo semestre. Se nós chegarmos à final da Sul-Americana, serão praticamente 84 jogos no ano, e é muita coisa. Então, esperamos que a gente consiga dar ao Rueda aí na pré-temporada, na preparação para o próximo ano, com o Flamengo, né, nas competições internacionais, que foi para isso que ele também veio, por conhecer muito as competições sul-americanas, que ele pode ter o tempo necessário para consolidar o método dele. Rodrigo, boa tarde. Você mesmo lembrou agora que você tem 15 anos de profissão já, e aí queria recorrer à tua memória para saber se você já viveu situação parecida com essa, de tendo tantos recursos e tanta expectativa numa temporada, ver um time que não encaixa, em que as coisas não acontecem, se você lembra de outras situações, ou se aqui a gente tem algum ingrediente
a mais, assim, que você talvez ainda não possa explicar. E queria uma segunda pergunta, que você explicasse qual é a situação do Guerreiro. Eu sei que agora não está nas mãos do Flamengo, mas como você lida com todos esses bastidores, talvez você possa explicar para o torcedor exatamente como é que está o processo, o que está acontecendo, o que dá para esperar ainda que possa acontecer com o jogador até esse final de temporada. Tá bem. Bom, Débora, relacionado a... É uma frustração muito grande, né, porque, como eu te disse, se nós aqui não conseguimos montar talvez o elenco ideal dos sonhos, a gente conseguiu buscar, a gente conseguiu, em algumas boas oportunidades de mercado, trazer jogadores que equilibrassem o nosso elenco. E aí eu te diria que ter um elenco não significa ter um grande time. Eu acho que eu já repeti isso aqui outras vezes, porque esse é o maior desafio nosso, né? Sei que tem outras equipes aí que buscam a mesma coisa, mas no nosso caso, a gente sem até gastar muito ou investir muito, como muitas vezes essa informação também é outra que chega um pouco distorcida, o Flamengo em momento nenhum ele se afastou do seu orçamento, o Flamengo em momento nenhum fez algo que não estivesse previsto. Daqui a poucos dias vai ser definido o orçamento do próximo ano, vocês vão ter a oportunidade de conferir. Diferentemente como se apregou aí que se gastou muito, que se teve uma folha, a gente manteve realmente o que nos foi destinado, o que nos foi possibilitado de recurso. E no entendimento de todos, porque quando se contrata um atleta, que fique claro também, ele não é uma contratação do Rodrigo, ou do presidente, ou do técnico. Ele, para chegar aqui, principalmente quando existe investimento, não quando é uma aposta, muitas vezes uma aposta não tem determinado custo, você até não precisa ter o consenso todo, mas no investimento, isso passa por muitas pessoas do departamento, tem um processo para isso. Então, o sentimento é de frustração de todos aqui, por não ter ainda transformado esse elenco em um time, e essa é uma discussão, como eu já falei antes aqui, que a gente vem buscando para não repetir no próximo ano, fazermos os ajustes no final dessa temporada, porque eles acontecerão, seja de chegada ou seja de saída, mas lembrando que as nossas chegadas, né, os possíveis reforços não serão em grande número. O Flamengo tem tido, com o passar dos anos, tem diminuído essa curva, tem trazido menos jogadores, mas no entendimento da gente de uma qualidade superior, é nessa linha que a gente vai seguir. Em relação ao Paulo, as informações que eu vou te passar aqui são as mesmas que nós obtivemos aí, tanto dos advogados, né, como também do bioquímico, que a esperança ela é muito grande de que no dia 30 tenhamos uma notícia positiva. Por quê? Porque os exames, né, aliás, os estudos nas amostras realmente confirmaram aquilo que nós já sabíamos, que ele não tinha sido usuário de droga nenhuma, e que muito provavelmente esse metabólico lá estava realmente num dos chás. Então isso vem ao encontro da tese defendida pelos advogados, que é o que a gente espera que seja confirmado lá no dia 30, quando é o dia do julgamento. Caso ele seja absolvido, que seria o cenário ideal, ele automaticamente estaria, né, à disposição dentro de dezembro. Mas isso não invalida o grande prejuízo que tivemos nesses dias aí de novembro, nesse mês, onde o Paulo, pelo que ele representa, dentro e fora de campo, o Flamengo perde muito. Temos jogadores que o substituem, mas não dá aqui para a gente imaginar que com ele realmente a nossa equipe não eleva o nível, o respeito, a representatividade. Se ele é um jogador fundamental para o seu país, para o Flamengo também o é. E a gente lamenta demais que num momento fundamental do ano, né, difícil, onde aqui nós estamos no momento realmente de muitas críticas, e muitas delas justas, nós não temos o Paulo, acabamos perdendo o Berril, acabamos perdendo o Hever. Quer dizer, tudo meio que aconteceu aí simultaneamente. Isso prejudica qualquer equipe e a nossa também. Rodrigo, até para entrar um pouquinho mais nessa questão do Guerreiro e até do próximo ano, já que você citou já um planejamento. Estou te ouvindo.
Em relação ao Guerreiro, a gente sabe que tinha uma conversa aberta por conta da renovação de contrato dele. Você já tinha até dito a gente algumas vezes que isso estava avançando. E agora tem essa situação. Imagino que o dia 30 seja um dia decisivo também nessa questão. E num planejamento para frente, já que ele, como você disse, é um jogador muito importante para o elenco que fez muita falta nessa ausência. E os clubes também já começam a se movimentar no mercado, a gente já vê alguns anunciando jogadores, e o Flamengo começa a aparecer também em especulações como a do Tevez, que apareceu hoje na imprensa internacional. Eu queria te perguntar desse planejamento para 2018, vai começar quando definir uma vaga para Libertadores? Já está começando? Você já está começando a olhar possíveis nomes? Como é que vocês estão em relação a isso? Bom, o primeiro passo que a gente já fez foi identificar as nossas necessidades, carências, né? Claro que terão também alguns jogadores que naturalmente que devam sair, mas isso somente no final da temporada. Alguns nomes que a gente vem pensando, mas nós não fomos no mercado ainda, porque é claro que nós não temos ainda o nosso calendário fechado para o próximo ano. A vaga para a Libertadores é importante, é fundamental, mas o Flamengo vai ter que fazer a melhor equipe possível para qualquer competição, né? Isso é a nossa obrigação. Mas é óbvio que o mercado olha o clube de uma forma diferente por você estar ou não na Copa Libertadores. Como nós fizemos contratações no meio do ano, é natural também que a gente busque, digamos agora nessa início de temporada, alguns ajustes, algumas contratações pontuais, né, porque a gente entende também que esses atletas que chegaram no meio do ano possam também, na virada do ano, com a pré-temporada, com uma preparação melhor, não vindo de um final de temporada na Europa, se equilibrar os demais e também aumentarem o seu rendimento. Mas eu te diria que nós vamos com cautela, tá? Porque realmente ainda acabamos por fechar o orçamento do futebol na semana passada. Isso vai ser divulgado depois, então a gente vai ter que trabalhar aí com muita criatividade, com muito cuidado, para ter aqui dentro os melhores, com o melhor modelo de negócio possível. Rodrigo, ainda em cima do que você falou de frustração, enfim, do ano, quando você chega nesse mês de novembro, a gente está caminhando para o final do ano, e olha para trás, o Conca, frustra você não ter visto ele em campo? E uma outra situação, como você falou das redes sociais, que aproximam, pessoas com celulares fazem foto, enfim, e você foi visto com um Carpegiani. Foi um encontro apenas da bola, de bate-papo, ou alguma coisa profissional? Bom, primeiro é claro que o Conca veio para cá com uma enorme expectativa. Foi um dos tantos atletas que ao chegarem aqui foram realmente muito ovacionados, né? E ele vinha realmente isso era fato, a gente sabia do risco do negócio, porque ele vinha de 2 cirurgias realmente muito importantes. E só foi possível a vinda dele justamente porque o Flamengo propôs a ele a recuperação, né? Nesse meio tempo aí, no momento que ele ficou recuperado, aí realmente foi uma decisão técnica e física pelo aproveitamento dele ou não. Mas é óbvio que frustra, porque quando nós o trouxemos, a gente imaginava que a recuperação dele ia acontecer muito mais rápido, que ele muito mais rapidamente podia estar em campo e ajudando o Flamengo. Mas o negócio em si foi uma ótima oportunidade, porque o Conca, em condições normais, era impossível o retorno dele ao futebol brasileiro, e a gente tentou, assim como eu acho que boa parte de vocês tentariam mesmo. Em relação ao almoço com o Paulo, eu não sei se vocês sabem, mas eu iniciei essa minha carreira no clube dele, lá no Rio Grande do Sul, né? E somos amigos de muito tempo, há praticamente esses 15 anos, porque eu me retirei dos gramados em 2003, né? Vai fazer 15 anos. E mantenho relação próxima desde sempre. Naquele dia nós havíamos jogado contra o Bahia, né? Foi no dia... Não, eles jogaram contra o Fluminense, melhor dizendo. Aí estava no Rio de Janeiro e aí aproveitamos para nos reencontrar, até porque eu sempre tenho o que aprender com ele, né? Isso não tem a menor dúvida, mas a gente é amigo de muito tempo, e ele sempre que me vê, ele diz que graças a ele me tornou um bom executivo de futebol, como eu não era como atleta, e eu tenho que ouvir e ficar calado, mas por isso que eu digo que eu sigo aprendendo muito com ele, fico feliz de ele estar fazendo esse grande trabalho lá no Bahia,
tenho certeza que é um ídolo aqui no Flamengo também, uma figura humana especial também. Rodrigo, ontem o Rueda falou que não sabia como explicar essa parte mental do grupo nesse momento. Muito abatido, né, como você falou, você também, e os jogadores também. Como é que está sendo esse trabalho psicológico? Vocês têm um departamento aqui de psicologia, chefiado pelo Fernando Gonçalves, mas de que maneira é um pouco óbvio que vocês têm que levantar os caras, porque tem uma decisão semana que vem e tudo mais, mas como é que está sendo um intensivão aí de psicologia em cima dos caras num momento tão delicado da temporada? Você está vendo sinais de reação? Porque a gente falou sobre cobrança vocês estão fazendo, mas como é que está sendo a reação? A gente falou em oscilação também aqui, né? É porque muitas vezes a própria tradução, né, quando ele fala na parte mental que ele se refere, não é especificamente o departamento de psicologia, entendeu? Ele fala da questão mental dentro do jogo, que muitas vezes a equipe toma um gol, demora a reagir, ou então sofreu uma virada como foi contra o Grêmio. São situações assim a que ele se refere. Porque o trabalho da psicologia, o trabalho mental no clube é constante. É claro que você, em alguns momentos, principalmente nessa reta final, você pode ter ações que sejam um pouco mais agressivas, né? Mas ele é um constante. Você não transforma, você não melhora um atleta, né, de alto rendimento do dia para a noite, dando conselhos apenas. É um trabalho constante, desde diagnóstico. E esse trabalho, essa metodologia nós temos aqui no Flamengo. Se você for observar aí, principalmente nos mais jovens, o número de atletas jovens hoje no Flamengo é porque permite que o Flamengo receba esses jovens, que são trabalhados desde a base, para que não tenha um impacto daquilo que a gente costumava dizer anteriormente, vai sentir o jogo, vai sentir a camisa, né? Então, assim, é óbvio que nessas semanas aí que antecedem agora as decisões que temos, faremos e teremos ações mais incisivas aí, mas é um grande apoio que temos na comissão técnica, o trabalho mental aqui no Flamengo. Não, é que é o seguinte, a cobrança, que para muitos ela não existe, é exatamente, muitas vezes, a mesma reação que para muitos não existe. Ela vai ficar ali dentro do nosso vestiário, da nossa forma de falar, com o nosso diálogo, com o nosso tom de voz. E a gente espera que a reação ela seja transmitida dentro do campo. Não adianta eu vir aqui te dizer que a cobrança trouxe resultado, porque aumentou o tom de cobrança de voz. Se não vencer, meu amigo, eu não conheço outra forma de vocês avaliarem diferente senão o resultado. Então, os jogadores sabem disso. Eles precisam vencer, nós precisamos vencer. Mais alguém? Mais? Não? Obrigado, então. 6h30.